Vem aqui. Cuidado na prova. Olha só o que eles fazem. Aí vem a prova, né? Ela coloca numa frase tudo o que eu falei na aula. Mas olha o que está escrito nela inteira. Leiam com atenção. Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio somente das pessoas jurídicas com fins lucrativos. Isso aqui está totalmente o quê? Errado. É uma ciência? Que estuda o patrimônio? Sim. Somente das pessoas jurídicas? Não, gente. Das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. O nosso dia a dia, a nossa casa é um patrimônio, nossos bens. O que é um patrimônio, gente? O patrimônio, ele é o objeto da contabilidade, já é uma informação, mas ele vai trabalhar com 3 ingredientes. Bens é o que a gente vai desenvolver hoje, direitos e obrigações. São os 3 ingredientes do patrimônio. Somente das pessoas jurídicas? Não, gente. Das pessoas físicas e jurídicas. Com fins lucrativos, outro erro. Com ou sem fins lucrativos. Uma entidade filantrópica, uma creche, uma igreja, com ou sem fins lucrativos, pelo menos na teoria que eu estou falando na aula, né? Com ou sem fins lucrativos, ok? E vamos esquecer a realidade lá fora, ok? Não vamos discutir de mensalão aqui, porque só deixa a gente nervoso. Não vamos falar de caixa 2, que tem aluno que pergunta, não é assunto da aula, nem do edital. Portanto, gente, na prova cai o que está no texto legal. Por sinal, um pré-requisito para passar de um candidato, ser imparcial. Você precisa ser imparcial na prova. Quando você vai estudar direito constitucional, o que está escrito lá sobre o salário mínimo? Ele serve para educação, lazer, saúde, alimentação. Não é isso que está no texto legal? É isso que você vai colocar na prova. Dá para isso tudo? Não, não dá. Então, gente, são coisas diferentes. Cuidado com isso na prova. Ah, mas eu pensei, você não pensa nada. Você lê e responde, né? Cada um no seu quadrado. O examinador pergunta e você responde. Isso é uma coisa difícil. Isso é uma coisa que tem que ser amado. Ah, mas eu pensei. Não era isso que estava sendo perguntado. Então, a pergunta é feita e você responde, né? Cuidado com isso. Então, ele coloca as palavras que a gente estudou, mas ele joga coisas que acabam. A contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio. Tanto faz se é de uma pessoa física ou jurídica, tanto faz se é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, pessoal. Tanto faz. Ok? Vamos adiante. Mostra lá. Bem mastigadinho, bem didático. O meu papel aqui é mastigar uma matéria que eu entendo que não dá para estudar sozinho. Eu nunca estudei sozinho contabilidade, sabe? Não é uma matéria, eu vou pegar e vou ler. Abre a janela e se joga, né? Então, vamos lá. Estudar e estudar. O objeto da contabilidade é o patrimônio. É o objeto da contabilidade. É o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica com ou sem fins lucrativos. Olha lá. Prova. O patrimônio é o objeto da contabilidade. O patrimônio atende as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. O balanço patrimonial tem o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Aí mais 2 frases. Gente, por isso que eu estou falando das bancas, né? O patrimônio é objeto da contabilidade. Numa prova da CESP, você vai fazer isso, certo?
O patrimônio atende as pessoas físicas e pessoas jurídicas. O balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido, né? Você vai pondo certo, vai pondo certo. E a ESAF também faz isso, gente. Só que a ESAF tem 5 alternativas. Quem já fez prova e quem já viu prova dela, o que ela faz nesse tipo de pergunta? Que não vai ter 5 respostas, só vai ter uma. Todas estão corretas. O inferno. Todas estão corretas. A 2 e a 3 está correta. A 1, a 5 e a 4 estão incorretas. Portanto, gente, todas as bancas trabalham com isso. Só que para uma determinada banca, que é a CESP-UNB, você vai marcar uma por uma e as outras bancas vão brincar. Todas corretas, todas incorretas, né? Tantas certas, tantas erradas. Por isso, em qualquer banca, você sempre vai pegar a frase e vai analisar. Essa aqui está certa, essa está errada. Assim mesmo. Você vai grafar a palavra. Você precisa se ajudar para ter fôlego para a prova, né? Já viram a corrida de São Silvestre no final do ano? Você vê a falta de profissionalismo, né? Abre a corrida, sai aquele povo desmiolado, correndo que nem um louco, depois de 3 quarteirões está caído na esquina com as pernas para cima. Enquanto você tem que ter um ritmo para aguentar a prova. Vocês têm que entender isso. A prova precisa de um ritmo. Cansei muito de contabilidade. Alguém está te proibindo para ir para outra matéria resolver e depois voltar na contabilidade? Alguém está te obrigando a começar da primeira questão? Você pode bater o olho e olhar as questões mais fáceis e matar para sobrar mais tempo e ter uma sensação de administração desse tempo? Então, gente, você que manda na prova, ok? Item por item você vai anotando e vai fazendo o que deve ser feito. Isso são técnicas, por isso que às vezes se matam de estudar e não conseguem passar na prova. Por quê? Porque falta o treino, falta técnica. O que são bens? Caramba, a contabilidade estuda bens, o direito civil estuda os bens, né? A economia estuda bens. Qual é a característica de um bem, pessoal? Em contabilidade, vou puxar. Os bens é tudo aquilo que é suscetível de avaliação econômica, que pode ser transformado em dinheiro. Não interessa se é uma mesa e uma cadeira aqui de R$100 ou se é um apartamento de R$1 milhão. Os bens são suscetíveis de avaliação econômica. Tá? Os bens são suscetíveis de avaliação econômica. Eles podem ser transformados em dinheiro. Olha só, gente. Entendam. Vou ficar estudando um capítulo inteiro de 20 páginas sobre os bens? Não, gente. Alguém vai te perguntar o que é bem na contabilidade? Ninguém. Ninguém. Só que, pelos tipos de bens, eu vou montar um balanço patrimonial numa certa ordem que vão me perguntar sobre isso. Então, a base da nossa aula 8, 9, vai ser essa aula aqui, ó. Importantíssimo. Porque em enunciado de contabilidade, que você tem 20, 30 contas, se você errar uma só, você errou o exercício inteiro. Então, isso é a base. Então, não perca tempo em milhões de interpretações, doutrinas e etc. Bens é tudo aquilo que serve para satisfazer as necessidades humanas e que pode ser transformado em dinheiro. Os bens podem ser, vamos colocar o que interessa em contabilidade, móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis. E já na primeira aula, nós vamos conhecer muitas contas da prova, muitas. Conforme as aulas forem andando, a gente vai fazendo questões de prova. A prova, pelo menos, tanto no material tem questões de prova, quanto da última da receita, volta e meia a gente vai lá, questão tal, faz agora, né? Os bens móveis, gente, qual é a característica do bem móvel para o bem imóvel? Primeiro, uma letra só de diferença, né, gente? E quem é que entra aqui? A palavrinha não. Os bens móveis, eu tenho uma mesa e uma cadeira aqui, gente. Isso é um bem móvel ou imóvel? Eu não tenho conta chamada mesa e cadeira. Vamos começar a aprender as contas na prova. A mesa e a cadeira é chamado móveis e
utensílios. Ele é um bem móvel. Todo mundo sabe falar que é bem móvel. Por que que ele é um bem móvel? Não é porque só ele vale apenas dinheiro. Qual é a característica de ser? Agora eu estou me aprofundando dentro dos bens, para poder na aula do balanço vocês entenderem isso. Por que que ele é um bem móvel? Qual é a característica da mesa e da cadeira que eu não consigo fazer no imóvel? Os bens móveis, exato, eu consigo deslocar de um local para o outro. Olha os desenhos para a gente fixar o aspecto visual da matéria. Eu consigo deslocar de um local para o outro sem provocar danos. Os bens imóveis, eu não consigo deslocar de um local para o outro sem provocar danos. Colocou a palavra não, você já mudou a definição. Você está falando de outra coisa. Então, os bens móveis, eu desloco de um local para o outro sem provocar danos. Ok? Os bens imóveis, eu não desloco de um local para o outro sem provocar danos. Exemplo de quem? Eu não tenho conta, gente, na prova chamada casas e apartamentos. Pode até parecer que de vez em quando o examinador dá uma de louco total, né? Mas casas e apartamentos é um bem o quê? Imóvel. Como é que eu chamo casas e apartamentos na contabilidade? Exatamente, de imóveis, né? Terrenos, construções, são bens imóveis. Vamos falar dos bens móveis? Como é que é o dinheiro? O caixa. O caixa não é um bem móvel? É ou não é? É, gente, o pessoal carrega de um local para o outro, na carteira, na cueca, na pasta, na Bíblia, né? Transfere para cá, manda para lá, né? Depois diz que não foi. Não fui eu, sou inocente, né? Então, o caixa, móveis e utensílios. O que o comércio tem para vender? Estoque de mercadorias. Tá? Caixa, estoque de mercadorias, móveis e utensílios, veículos. Tem até diferença que não é relevante para a prova, não me estressa com isso. O navio lá no direito é um bem imóvel. O navio vai de um continente para o outro e não provoca nenhum dano. O navio é um bem móvel. Mas isso é interpretação. Tá? Então os bens móveis podem ser deslocados de um local para o outro sem provocar danos. Os bens imóveis não podem ser deslocados de um local para o outro sem provocar danos. E, consequentemente, comecem a se acostumar. Eu não tenho uma conta chamada carro, eu tenho uma conta chamada veículos. Essa está em todas as provas. Eu não tenho uma conta chamada dinheiro, eu tenho uma conta chamada caixa. Né? Se acostumem com isso. Né? Móveis e utensílios. Então, nomenclaturas. Aí, novamente, o caixa é um bem móvel. Olha só o que eu estou mostrando na aula, na primeira aula já. Posso ter várias respostas corretas para um único assunto? Posso, gente. O caixa é um bem móvel, certo? Mas ele também é o quê? Eu posso pegá-lo ou não posso pegá-lo? Posso. Ele também é tangível. O que é tangível em português, gente? Sejam simples, não complica não. O que é algo tangível? É exatamente o que pode tocar, que possui corpo físico. Então o dinheiro, as máquinas, o imóvel, eles possuem corpo físico, né? As mercadorias. Os bens tangíveis são aqueles que podem ser tocados, que possuem corpo físico. O que não é muito importante para a prova, não estou falando em questão de classificação, mas de definições, a gente tem aqui. Agora, tem hora que a gente vai entrar no texto da lei, gente, em outras aulas, e vai ter que pôr muita coisa na cabeça do texto da lei. O que não é importante em questão de texto, só para você lembrar, aí você coloca aqui. Então, os bens tangíveis são aqueles que possuem corpo físico. Guarda isso. Que podem ser
tocados. Olha lá na prova, na mão. Gente, o examinador, ele tem mostrado muito isso ultimamente. Ele não precisa fazer uma prova ferrada de difícil. Ele faz a prova com o quê? Com pegadinhas, com coisas simples, com coisas que te distraem, né? Então, o que é um bem intangível? Quem é que entra novamente aí de vilão? Não possui corpo físico, não pode ser tocado. Entrou a palavra não. Não possui corpo físico, não pode ser tocado. Olha lá. Colocou o não, tirou o não, já estou falando de outra coisa. Quem dá exemplo, isso aqui ganhou um subgrupo no balanço só com esse nome. Antigamente nem existia esse nome. Sempre existiu os intangíveis. Qual é o exemplo que vem na cabeça, assim, de cara, de intangível, quando eu olho para uma empresa? Isso, marcas e patentes. Sempre existia essa conta. Só que com as atualizações da lei, gente, o próprio governo criou um subgrupo só chamado intangível, marcas e patentes, né? Ponto comercial. Olha uma aqui que já caiu em prova. Concessões de exploração de recursos naturais, florestas, minas e jazidas. O que é a concessão? É o direito de você explorar há 10 anos, por exemplo. A concessão é intangível. É o contrato. Tá? É no papel que está isso. O que o autor tem sobre o livro? Hein, gente? Direitos autorais. Olha lá. Intangíveis. Valem dinheiro? Muito dinheiro. Olha o preço de uma marca. Né? Uma calça jeans numa loja popular é R$25, numa grande marca é R$1.000. A matéria-prima é a mesma, gente. Matéria-prima é a mesma. E tem duas pernas, um zíper e fecha. Não é interessante? Gente, o intangível tem uma coisa inacreditável. Eu não estou falando, ó, essa calça custa 20, aquela custa 30. Eu estou falando assim, essa calça, até deu outro dia mostrando lá do Brás, que eu nem sei mais que lugar que é esse, é passado, né? Mas lá uma calça, demorou para cair a ficha, né? Então, lá uma calça era 20, 30 reais, inclusive usando mão de obra escrava, no nosso, né? E você vai no Oscar Freire, que é a coisa mais linda do mundo aqui em São Paulo, mesmo, né? Primeira semana que você toma posse, você ainda cai para trás, mas depois você se acostuma, né? Então a calça é 1.200, 900, né? Dica, tome posse e vá para Nova York, lá é mais barato. E você compra aqui mais caro. Então, depois da posse a gente vai ter uma outra aula. Então, olha só. Gente, eu não estou falando... Gente, olha que punk que é a marca. Eu não estou falando que é de 30 para 50. Eu estou falando que aquela calça, com a mesma matéria-prima, duas perninhas, um zíper, etc., é de 30.200. Olha só, eu estou levando os dois extremos. O lugar mais barato e o lugar mais caro. Isso é a marca. Por isso que a gente tem um subgrupo que vai ter que estudar na prova e cai bastante, chamado o quê? Intangível. E a gente jamais vai poder desprezar isso. Então os bens, tudo aquilo suscetível de avaliação econômica, né, eles podem ser móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis. Muito bem, vamos continuar. Os bens servem para satisfazer as necessidades humanas. O patrimônio é formado por 3 ingredientes. Quais são? Os bens e depois. Depois a gente vai juntar tudo e vai entender por que está tendo esse primeiro contato com isso, que é importantíssimo.